é difícil a gente entrar em contato com dor. Não é muito agradável, né? Até as pessoas que passam por perdas mais significativas, que é aquilo que nós vamos falar um pouco hoje, das perdas significativas, né? Que a gente tem aí, teoricamente, duas categorias, vamos dizer assim, que são aquelas perdas que a gente, quando uma pessoa que a gente ama morre, e as outras perdas em vida, né? Que às vezes você perde o emprego, você perde ao não poder se relacionar mais com quem você ama. Então, são vários tipos de perdas. E a gente tem que lidar com isso. E eu acredito que a pandemia nos ajudou um pouco mais a trazer esse tema, né, para estar mais presente na nossa vida. Porque quando a gente fala de perdas, quando a gente fala de luto, a gente fala de vida. A gente fala de existência. Você, como o nosso filósofo aí da dupla, né, que vai falar um pouco mais também, eu acho, sobre isso, está falando da nossa existência. Por que a gente perdeu? A partir de agora, o que a gente vai fazer depois dessa perda? É um movimento além da dor, é filosófico mesmo, de reconstrução, de entender como que vai ser a nossa vida depois que aconteceu essa perda. Porque o mundo continua, que é aquilo que você falou, o mundo continua. E aí? Como que a gente vai poder trabalhar a respeito, né? O que você acha disso, filósofo? Exatamente. Eu me abstenho desse título, quero me colocar como pessoa aqui, né? Inclusive, só É para uma me pessoa. Mas é introduzir. que eu até desculpa falar isso, mas assim, eu acho você extremamente sábio e reflexivo com relação a isso, né? Então foi uma forma carinhosa de te falar. Admiro Tá você. legal. Sim. Obrigado, Cris, e recebo com todo carinho, né? Inclusive, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que a todo momento a gente acaba lidando com as perdas. E a gente precisa ter essa sensibilidade para perceber e entender que elas acontecem a partir do momento que a gente tem que fazer escolhas. E quando eu falo de escolhas, são escolhas desde você acordar e escolher ir ou não ir trabalhar, né? Tomar ou não tomar um café da manhã. Então, de alguma forma, eu acho que isso acaba vindo muito associado a um pensamento bastante distorcido que tem hoje em dia, né, com relação ao famoso sair lucrando, sair por cima, sair ganhando, né? E muitas pessoas acabam se deixando acreditar que a vida pode, em alguma proporção, oferecer só benefícios, só lucros, só ganhos, né? Mas, de alguma forma, quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende que o luto é um processo que está, digamos assim, está posto e, de certa forma, até mesmo imposto na vida, né? A pessoa que não tem lutos a enfrentar é aquela que ela não... Acho que ela não só não vive, né? Como ela não existe. A pessoa que não enfrenta lutos, ou que pelo menos não encontra uma maneira verdadeiramente saudável de lidar com elas, acho que está numa capacidade sobre-humana, digamos assim, né? É um ser que é desconhecido ainda da nossa civilização. Então, eu acho que é um ponto de partida muito relevante, até mesmo para, como a gente começou falando, sobre a questão do tabu, né? Para a gente tirar um pouco desse tema como algo único e exclusivamente relacionado à morte morrida, digamos assim, né? De uma maneira não coloquial, né? Porque a gente vivencia isso a todo momento. Então, tentar evitar o luto de toda maneira é mais ou menos como se deixar evitar vivenciar um processo que é muito significativo nesse sentido, que é a vida. Né? E é, de certa forma, Evitar o muito contato com a ilusório. realidade, né? Desculpa. Com certeza. Sim, pode falar, Cris. Não, é você não ter o contato com a realidade em si. É você negar essa realidade e, ao mesmo tempo, você traz aí a falta de contato e de construção do seu ser. E, ao mesmo tempo, quando você tem essas questões de perda, você começa a valorizar, a colocar um valor nas coisas que são realmente necessárias para a gente, naquelas que são importantes para a gente. É nesse momento da perda que a gente começa a entender o que é valor. E começa também a entender que, poxa, será que eu deveria ter feito aquilo daquela forma ou não? Então é uma autoanálise mesmo.
além da dor. E a dor, ela traz essa construção, né? Ela não... tem aquela coisa, a gente aprende a partir do amor e a partir da dor. Sim, é a partir deles, né? Exatamente. E eu acho muito bonito quando você fala sobre essa questão da construção, né, Cris? Porque, de alguma forma, são todos, quando eu falo todos, né, os mais variados tipos de luto, eu me refiro, fortalecimento que a gente passa durante a vida, né? Se, de alguma forma, a gente não consegue olhar para isso como algo que nos transforma em seres humanos melhores, mais sensíveis para a vida, para o mundo, para as relações, eu acho que a gente não conseguiu aprender daquilo, né, daquele momento da nossa vida tão significativo, o melhor que ele poderia oferecer, né? Não só no sentido da gente saber ser sensível diante dos outros, né, que estão passando por um momento como esse, mas diante de nós mesmos também. Eu acho que uma reflexão muito importante para quem vivencia ou já vivenciou perdas significativas, como é que foi o seu processo de luto? Hoje você considera que realmente consegue vivenciar de uma forma saudável, né, tendo passado por essa situação? Inclusive, isso é uma discussão que eu acho muito importante, que hoje em dia as pessoas têm muito o ideal de sobrepor, digamos assim, né, de passar por cima, de superar o luto, mas eu não vejo muito dessa maneira, né? Talvez a Cris possa dizer com mais propriedade, por ter um pouco mais de proximidade ao tema, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que está mais relacionado a você entendendo que aquilo aconteceu em algum momento e que sim, aquilo foi doloroso, né? Aquilo te custou ali um certo desgaste de energia emocional, quem sabe até energia física e espiritual, para quem acredita também, claro, né? Mas ainda assim, qual o significado que eu dou para isso hoje? De que forma que eu consigo levar a minha vida carregando as marcas positivas que aquela pessoa deixou para mim, por exemplo, ou que aquele contexto que um dia eu vivenciei, com aquelas pessoas com quem eu um dia convivi, significaram para mim, né? Então, não acho que é uma coisa que se feche. Eu estava até dando uma olhada no seu post, Cris, né, aqui antes da gente começar, e eu vi você fez uma fala que o luto é um processo que tem começo e meio, mas ele não tem fim. E de alguma forma a gente aprende a conviver, né? A gente não supera, eu acho que a gente aprende a conviver. A dor ela pode estar lá instalada, né? De alguma forma. Em alguns momentos ela pode vir um pouco mais expressivamente, em outras a gente consegue conviver sem necessariamente se lembrar ou sofrê-la, né? Mas ainda assim é algo que a gente carrega. Tem uma analogia que me foi feita uma vez durante as minhas aulas de perdas e luto que eu acho muito interessante. Mais ou menos, o luto é como um pedaço de uma pedra ou um tijolo, digamos assim, que a gente passa a carregar no bolso da calça, né? Então, num primeiro momento, você pode sentir aquilo pesado, você pode sentir aquilo desconfortável, mas com o tempo, não que o tijolo tenha aumentado, diminuído ou mudado a sua composição, mas a gente passa a encontrar meios de se locomover, né, de seguir a nossa vida em frente, sem dar, não vou dizer tamanha importância necessariamente, né, mas sem se deixar parar por causa daquilo. E a impressão, lógico, é que aquilo se torna mais leve, né? Mas não que necessariamente se tornou mais leve, mas eu apenas aprendi a conviver. É um episódio que é irreversível, né? Inclusive, eu me permiti buscar um pouco na literatura, né? Mesmo que eu tenha falado que a gente não quer teorizar aqui, mas eu acho que tem três aspectos que eu acho que são, obviamente, muito difíceis de se lidar quando a gente fala do luto, que é a questão da universalidade. Então, ele acomete a todos em algum momento da vida, né? De novo, seja por uma morte física de alguém ou por outros processos específicos, né? A inevitabilidade, ou seja, né, todos estamos fadados à morte, né? Então, fatalmente, você vai acabar lidando com o luto pela morte de alguém em algum momento da sua vida também. Então, é a universalidade, a irreversibilidade, e o outro aspecto eu não vou me lembrar ao certo agora, confesso que a memória me falhou, né? Mas são coisas que a gente tem que lidar em algum momento, né? E se a gente se põe completamente indispostos a vivenciar isso na máxima potência que tem que ser vivenciado, para não deixar ele ir se fragmentando, né? E conforme os anos vão passando, continuar
impactando significativamente a nossa vida, acho que, de novo, né, a gente não se aproveitou daquele período da forma como ele realmente deveria ser aproveitado. E vem essa questão da finitude, e uma coisa que eu vejo muito com relação às perdas são os ritos de passagem. Tanto nos ritos de passagem que ajudam no enfrentamento. Porque o rito de passagem, mesmo quando você perde alguém, ou quando você também, que está muito comum nesse momento, quando você termina uma relação. Muitas vezes, no momento da pandemia, nós não tivemos rito de passagem para sepultamento. A pessoa faleceu, ela teve pouco momento para que você pudesse se despedir, fazer esse rito e começar a elaborar isso. Então, tem esse tempo. No relacionamento, a gente também tem isso muito quando a gente fala na questão de redes sociais, que a gente começa um relacionamento na rede social e quando não dá certo, quando você não quer discutir, você vai e quebra esse relacionamento e não tem nem a questão de nem o momento e nem o direito de poder fazer esse rito de passagem que é o encerramento. Isso trava todo um processo de luto, porque você não consegue acomodar e perceber que você realmente está perdendo aquela pessoa, né? E aí, isso é um caminho para o luto complicado. E a gente está enfrentando vários momentos e várias pessoas que estão passando por um luto complicado hoje por conta de um início mal acabado também, né? Uhum. Sim. A pandemia, ela trouxe muita coisa. E a questão que você está falando da universalidade, né? Quando você começa a perceber isso, você fala, bom, todos nós somos, vamos passar por isso. Então, por que não falar um pouco, por que não pensar a respeito disso e trazer para uma conversa para que isso se transforme um pouco mais leve também e que as pessoas comecem a se rever e ver as posturas também. Porque a gente fala de luto, mas a gente, ao mesmo tempo, é luto e vida, né? Uhum. Não tem como de pensar, olha, o que é importante para mim? Eu não vou hoje ver aquela pessoa, tal. Mas será que essa pessoa vai estar viva amanhã? Eu não vou falar nada para essa pessoa, tá? E eu vou, talvez, deixar de falar o que eu sinto para essa pessoa e amanhã eu não vou poder mais. Então, algumas outras coisas a gente começa a pensar também. Já estão começando a fazer perguntas. Eu estou gostando aí, Vitor. Sim, você viu? Vamos só dar continuidade aqui. A gente não vai deixar de responder a pergunta de ninguém, tá bom, pessoal? É só para realmente não acabar cortando não travar aqui, né? Da nossa conversa, né? Mas, Cris, lembrei do terceiro aspecto, né, que eu estava lendo sobre o luto. É a irreversibilidade. Ou seja, né, uma vez aconteceu, a gente não consegue voltar atrás. Então, é um terceiro aspecto que eu acho que é tão complicado quanto, né? Quando a gente fala de ter que aprender a lidar com o luto em algum momento, né? E eu acho que do que você falou, eu consigo entender o seguinte. Quando você fala sobre o trabalho com grupos e a proposta de tornar esse tema um tema um pouco mais leve, eu acho que é uma proposta revolucionária por si só. Porque a gente volta de novo naquela questão que eu disparei, né? Sobre a questão do tabu. E eu acredito que está muito implícito nas relações humanas a questão é praticamente inconcebível que você não esteja bem. E não só que você não esteja bem, mas acima de tudo, que você não demonstre que você não está bem. Porque já é difícil a gente conseguir lidar com os nossos próprios sentimentos. Quanto mais lidar com os sentimentos das outras pessoas, né? Então, eu sinto, não que eu necessariamente tenha ouvido diretamente das outras pessoas, mas eu percebo que acontece muito, em alguma proporção, né? De delegarem muito essa tarefa pra gente. Pra gente, eu falo, nós, profissionais da psicologia, da saúde mental, né? Sendo que é um tema que, poxa, imagina a relevância que teria o simples fato de, né, você estender a mão e dizer para o outro, como é que você está com relação a isso? Você quer falar um pouco? E muitas vezes as pessoas não querem respostas prontas para as situações, para as questões que elas enfrentam na vida. Às vezes elas só querem uma companhia, né? Eu acho que uma questão muito importante é a gente conseguir se fazer presente,
E agora a pandemia ensinou para todos nós, né, que se fazer presente é mais uma questão de querer do que uma questão de você estar ali fisicamente presente com a pessoa, né? Quantas pessoas que conseguem se fazer mais próximas por uma mensagem ou por um envio, uma flor, por exemplo, né? Sei lá, um presente, do que com uma presença física, né? Então isso é uma diferença que é muito grande na vida de quem está passando e quem está sofrendo disso, porque de alguma forma a ausência acaba exercendo um impacto muito significativo, né? Eu ouso dizer que é o elemento principal, né? Não só, digamos assim, as adaptações e algumas perdas secundárias, né, a partir do luto, mas também a ausência. E agora, ainda mais que a gente está chegando em época de festas, é um tema que costuma se tornar cada vez mais sensível. Porque pensa, Natal, Ano Novo, aquela pessoa sempre esteve ao meu lado. E agora, como é que eu vou passar por isso sem ela? E aí começa, a gente entra numa outra discussão, né, Cris, que eu acho que é tão profunda quanto, sobre a questão do sentimento de culpa. Eu gostaria de te convidar a falar um pouco a respeito também, né, da questão da culpa. Ontem, bom, nós fizemos até um post essa semana a respeito disso, porque algumas pessoas que eu já atendi individualmente e depois também ontem no grupo, começaram a pensar em como vão se comportar no final do ano. Porque você tem que se adaptar a uma falta dessa pessoa. E ao mesmo tempo vem a dor, né, que você estava falando, e vem a tristeza, que muitos confundem com depressão também, que depois a gente pode falar um pouquinho e voltar no assunto que você estava falando da questão da patologia, né? Porque as pessoas ainda confundem um pouco o que é depressão e o que é tristeza, né? Quando a gente tem datas mais comemorativas, como o Natal, por exemplo, e o Ano Novo, muitas vezes nós criamos os nossos rituais e principalmente com as pessoas que estão e que se foram. E ao chegar nesse momento, existe essa questão, como é que eu vou me comportar? O que eu vou fazer? Então, algumas, é claro, a gente não tem receita, cada um é um e vai se comportar de uma melhor forma, da forma que vai se sentir melhor. Mas é muito importante que a gente tenha aí uma rede de apoio. Pessoas que possam estar próximas a gente e que estejam lá verdadeiramente. E são pessoas que que ela pode falar ou ficar em silêncio ou te dar um abraço, não importa. Mas que elas estejam ali. Isso é uma coisa que a gente está pedindo muito. Ressignificar esses momentos. Eu ia sempre para um determinado lugar, um determinado restaurante. Isso vai te fazer bem? Vai? Não vai? Então, por favor, evita. Vamos pensar em fazer uma outra coisa. E sempre ter a liberdade de você falar, bom, se esse lugar que eu for, eu não me sentir bem, eu vou ter a liberdade de poder sair de lá e voltar para o meu canto. É muito importante, porque são datas que a nossa memória, ela traz sempre, né? Ela marca, fica lá. Então é muito mais dolorido para a gente, né? O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau, né? Eu acho que de alguma forma o exercício que fica com relação a tudo isso que você falou é o de saber respeitar nosso espaço, nosso tempo, o andamento que a gente permite o processo do luto assumir dentro de cada um de nós, né? Porque não é uma coisa que a gente necessariamente controle. Muitas pessoas acabam muitas vezes se apegando à questão de datas. Poxa, mas isso voltou para mim e continua me machucando, então será que eu deveria estar sentindo isso, pelo menos nessa frequência, nessa intensidade? Eu costumo Será que dizer eu posso assim, ser feliz e ficar feliz e alegre nessa data? então, exatamente. Eu costumo dizer assim, não existe quem consiga, assim como você acende e apaga uma luz no interruptor, né? Você ativar e desativar os seus sentimentos. O grande desafio é, a partir do momento que eles me acontecem, qual o nível de impacto que eu vou deixar isso ter sobre a minha vida funcional, né? Então, o que eu vou fazer com isso? Foi uma provocação que você fez lá no início da nossa conversa, né, Cris? De alguma forma, a grande questão
por detrás do processo de luto, de quem lida com perda, não é de necessariamente você suprimir isso ou conseguir, digamos assim, viver uma vida exatamente como se nada tivesse acontecido, mas de você se permitir sentir do jeito que você acredita que deve sentir, o tanto quanto você acredita que deve sentir, lógico, tendo os cuidados para que isso não deixe a sua vida, que você não deixe a sua vida parar, digamos assim, né, a partir desse acontecimento, mas que você consiga fazer um equilíbrio. Eu acho muito difícil encontrar um meio termo perfeito, né? Talvez não exista exatamente uma justa medida entre uma coisa e outra, né? A pessoa que recém passou por um processo de luto, não existe um modelo, em resumo, e muitas vezes a gente acaba tendendo a se apegar a modelos. Então, será que existe um tempo? Será que existe uma forma exata de lidar com isso? E acho que a grandiosidade da vida, das relações, é justamente a gente saber que não tem um manual, não tem uma forma exatamente. A gente vai lidar da forma que nós bem entendermos. Eu acho que uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer é como que eu estou lidando com isso e como que eu consigo me aproximar cada vez mais de um espaço que seja confortável para mim, onde eu consiga experienciar e explorar os sentimentos que isso me causou, claro, mas não permitindo que a minha vida pare também por conta disso, né? Em outra ocasião... Pode falar aqui. Não, e eu acho que nessa trajetória, um dos maiores sentimentos, uma das coisas que mais marcam e que as pessoas falam é solidão. Uhum. Porque dentro dessa trajetória, no início, quando existe essa perda, a maioria das pessoas, elas ficam mais próximas. Depois a vida segue, ela caminha. E aí vem a solidão. Vem o momento de nós trabalharmos com os nossos temas, com as nossas fragilidades. E aí, uma das maiores reclamações, entre aspas, as pessoas não querem escutar eu falar da minha dor. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não querem porque elas também não querem lidar com a dor delas. Porque a partir do momento que você está lá para ouvir, vai também remeter às suas lembranças e às suas perdas. E aí o que acontece? Um isolamento. Então as pessoas não querem ouvir e eu também, ao ver que a pessoa não quer ouvir, eu também não falo. E aí o luto vai ficando mais complicado, vamos dizer assim. Porque você não tem um espaço. Eu acredito até que na questão do grupo, ele está sendo criado e a gente está trabalhando com relação a isso, para propiciar esses momentos. No entanto, é muito interessante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão próximas a nós, e que elas entendam. Porque às vezes você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, tá difícil porque eu também estou tentando lidar com isso e eu não sei o que fazer. Mas eu acho que quanto mais a gente for claro e mais exato e preciso no que a gente quer dizer para o outro, a comunicação vai facilitar também esse caminho, né? Até tinha falado para você a história do luto, que me perdoem se alguém souber a autoria, me ajudem. Daquela história que o luto ela fez uma analogia, e me perdoe, tá? Que o luto é como se a gente entra numa caverna sozinha e aí a nossa entrada é fechada. E a gente tem que começar a cavocar e buscar a nossa saída. Só que essa passagem, ela é muito importante que a gente tenha o nosso celular para que a outra pessoa lá de fora fale, olha, eu tô aqui. Vamos, fôlego, agora tá na hora de dormir. Eu te amo. Eu me importo com você. Isso é muito importante, porque o luto só nós passamos, mas nós somos seres sociáveis. E essas pessoas é que vão nos ajudar a passar por isso. Enlutado nós sempre vamos ser. A gente tem aquela chancela. Eu não posso falar assim, eu não sou mais enlutado.
sou. Eu perdi o meu marido, eu perdi o meu irmão, eu perdi... Sempre vou ser, porque eu sempre vou tê-los no meu coração e na minha memória. Então eu sou uma enlutada. O meu luto teve começo, teve meio, mas o fim... Agora, ele pode ter a pedra que você falou no seu bolso, eu posso ter estratégias e o meu luto pode se transformar em leve a partir do momento que eu faço planos, que eu consigo caminhar, que eu consigo fazer coisas e que eu consigo tocar minha vida apesar de ter perdido a pessoa, apesar de ter tido um luto significativo. Então, a gente consegue falar, agora eu respiro, agora eu consigo fazer as coisas, agora eu consigo sair, agora eu consigo ir para alguns lugares e me sentir plena. Porque quando você chega num lugar e você fala assim, nossa, eu estou no presente, não estou no passado chorando, e estou aqui, aproveitando a plenitude, plena, feliz com quem eu estou e reconhecendo que essas pessoas que estão vivas são importantes para mim. Aí você está passando aquela fase mais crítica do luto. E é curioso, Cris, como existe uma diferença muito significativa entre esse discurso que você apresenta e o que é leigamente difundido por aí, né? Dessa conversa de você superar o luto e passar por ele como se não tivesse acontecido na realidade com você, né? Como você muito bem pontuou, eu acho que a partir do momento que, apesar de, ou seja, considerando que isso aconteceu na minha vida, que deixou uma marca significativa, que eu carrego comigo as transformações provocadas, né, por aquela pessoa, por aquele contexto, por aquele status, né? Acho que quando a gente fala de luta, a gente fala de tudo isso também. A partir do momento que eu estabeleço projeções, é que eu posso entender que eu estou lidando relativamente bem com o luto, né? E ao mesmo tempo, não por isso que a gente deva se impedir ou até mesmo estranhar ou patologizar, que é outro aspecto que acontece muito, como você falou anteriormente, né, Cris? A gente querer patologizar o luto, sendo que na verdade ele diz respeito à tristeza, que é uma condição natural humana. Ou seja, a gente não só não deve patologizar, né, mas entender que é um processo que faz parte. Então, tem toda essa reflexão, né, acerca do assunto. E aí outra coisa que você falou anteriormente foi o seguinte, com relação à caverna, né, eu me apeguei muito à seguinte reflexão a partir disso. De certa forma, nós estamos sempre sozinhos, digamos assim, né? E aí eu digo isso não num aspecto pessimista, mas nós temos que lidar com as nossas próprias questões a todo momento. A gente não pode querer delegar isso para o colo de outra pessoa, né? E a gente também não consegue enfrentar isso de alguma maneira sem fugir, né? Eu vi que surgiram vários comentários aí relacionados à fuga, e quantas vezes a gente não se vê fugindo das dores que o luto, os processos de luto nos ocasionam, né? Então, a partir daí que a coisa se torna mais difícil. Então, a gente precisa saber enfrentar de uma forma que, olha, eu entendo que isso aconteceu na minha vida e tudo bem. É algo que, como a gente estava falando, né, é universal, é irreversível, é inevitável. E o que eu posso fazer a respeito? A não ser encontrar estratégias de enfrentamento, lembrando que cada um tem a sua própria estratégia de enfrentamento para lidar com isso, né? Lógico que a gente não pode desconsiderar o apoio e o nível de impacto que tem, positivamente falando, uma rede, né? Que a gente tenha pessoas com quem contar e para quem contar sobre as questões que a gente vive, mas respeitando esse espaço que existe, né? Que eu não posso querer encontrar outra pessoa para ocupar o espaço que o falecido, a falecida deixou para mim na minha vida, né? Mas que eu possa ressignificar esse acontecimento da minha vida. Então, ocorreu e ok. Não posso fazer muita coisa com relação a isso, a não ser aprender a lidar, aprender a conviver com. Né? E até quando você fala assim, encontrar outra pessoa para ocupar esse espaço, né? Na verdade, não é isso. Se tiver uma outra pessoa, ela vai ter o espaço dela. Perfeito.
Então, isso a gente precisa estar sempre atento, né? E não ter muletas, porque às vezes a gente pega algumas muletas no meio do caminho para poder suprir e ocultar essa dor, né? Muletas emocionais mesmo. E no final das contas isso só atrapalha. Agora, uma coisa que eu ando vendo que é muito lindo de participar é as pessoas que perdem, principalmente morte, né? Elas, para poder superar essa dor, elas procuram formas de honrar a memória dessa pessoa. Então, por exemplo, no nosso grupo tem uma moça que é linda. Ela fez um jardim para a filha dela que faleceu, porque a filha gostava de jardim. Então, outros começaram a escrever. Ou, no meu caso, quando eu perdi o Beto, eu comecei a fazer as palestras para doação de órgãos. Então, são coisas que a gente fala assim, puxa, eu estou fazendo alguma coisa por ele, pela memória dele, e que isso traz para a gente um conforto, né? E um alívio. Isso faz com que a dor melhore, né? E você comece a ter orgulho do que você está fazendo, pela mensagem e pelo que ele trouxe. Exato. E eu acho que isso é uma das maneiras mais bonitas, quem sabe até mais nobres, de você honrar com a memória e com o legado que a pessoa deixa para você. Né? Então, vocês escreveram juntos uma história muito significativa. Né? A pessoa, ela com certeza faz falta, mas não que você vá cobrir, como a gente estava dizendo anteriormente, não que você vá cobrir esse espaço, né? Ou esse buraco que foi deixado, mas que de alguma forma isso pode trazer um certo alívio, um relento, né? Para lidar com a situação. Eu ouço muito falar também de pessoas que escrevem cartas, não escrever no sentido de escrever para o público que se identifica com o processo de luto e tudo mais, mas escrever para a pessoa que se foi, por exemplo. Né? Cada um vai encontrar, em resumo, a sua maneira de conectar com aquele que partiu. Você sabe que essa história de cartas foi... Eu tive essa experiência, depois até o grupo também fez. É muito lindo, porque você consegue ressignificar. Quando você começa a escrever as cartas, e o que você queria dizer, que talvez não foi dito naquele momento, ou o que você quer dizer agora e não pode ser dito, ela traz um poder de cura da ferida que é muito grande. E até um outro exercício que eu acho muito bonito é você fazer essa carta e depois você fazer como se fosse a pessoa que perdeu escrevendo para você. Eu acho que quem não fez isso, tentem fazer, que eu acho que é um exercício que depois vocês vão contar pra gente se é gratificante ou não. Surte muito efeito. Sim. Então, e lembrando, né, Cris, que acho que tem algumas possibilidades que são compartilháveis, como essa, por exemplo, né? Tão interessante, eu nunca tinha nem pensado nessa perspectiva, né? É uma perspectiva um pouco diferente, claro, mas cada um vai ter a sua maneira de lidar. Né? Eu acho que é uma questão que eu muitas vezes ouço falar nas minhas escutas clínicas, de pessoas que buscam respostas prontas. Como eu posso lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, como lidar com a tristeza, como lidar com o luto. De certa forma, são perguntas que surgem muito frequentemente. E eu penso da seguinte maneira, que não tem exatamente um jeito certo. E você só vai aprender a partir do momento que você vivencia aquilo na prática. A gente poderia, por exemplo, ficar teorizando sobre esse assunto aqui por horas a fio. Mas, com certeza, a propriedade de quem já passou por isso é muito maior. Né? Por isso que eu faço questão de, antes de tudo, me colocar como alguém que está me aproximando ainda do tema. Né? Por mais que eu tenha vivenciado os meus lutos, ainda estou em processo de conhecimento, de descoberta. Então, eu acho que o simples fato de você passar, e eu costumo dizer
eu acho que está mais relacionado à postura mental, à atitude mental que você tem diante dessa situação, né, de conseguir ir de peito aberto com relação a isso, é o que vai mudar completamente a sua experiência, no sentido de torná-la pelo menos mais digerível, pelo menos mais leve, mais tranquila de se viver, ou algo extremamente embaraçoso, que pode vir a, quem sabe, durar, como a gente já sabe que existem muitos casos dessa maneira, né, que duram décadas até mesmo, né, que a pessoa se deixa impactar muito significativamente por conta de um processo que aconteceu há inúmeros anos atrás, né? Ou não que a pessoa esteja errada, ou não que ela esteja fazendo de um jeito inadequado, mas o que precisa ser explorado ainda, né? Por que ainda não existiu, não vou dizer apenas a aceitação necessariamente, né? Mas por que quando em vida aquela pessoa significou tanto assim a ponto de sem ela eu não consegui me ver, eu não consegui me viver, eu não consegui seguir em frente, né? Eu acho que está também muitas vezes relacionado ao nível que a gente atribui de importância para as relações que a Amor. gente vive. E aqui eu não falo que a gente deva ser frio, que a gente deva ser distante, que a gente deva estabelecer um certo espaço, né, quando a gente for se relacionar com os outros, mas saber entender que é um processo que é inerente, né? Então, não sei, a qualquer momento pode acontecer alguma tragédia que venha a nos separar, e eu vou ter que lidar com isso de um jeito ou de outro, né? Será que eu também estou projetando a minha vida para cedo ou tarde lidar com isso? De certa forma pode parecer até um pouco trágico, né, conversar a respeito, mas eu acho que aqui é o espaço para isso. Então, será que eu estou projetando a minha vida? Será que eu consigo me enxergar também depois eu digo que essa pessoa, né, passou pela minha vida, que teve toda a influência que ela teve para mim? Então, eu acho que são perguntas que, de alguma forma, a gente consegue, não vou dizer estabelecer muito, de uma forma muito concreta, né, como que vai ser o nosso processo de luto, até porque, como eu estava dizendo anteriormente, a gente só sabe a partir do momento que a gente vive ele efetivamente, mas a gente pode, de alguma forma, ir ressignificando algumas coisas que acho que o tornariam, pelo menos, um pouco mais leve, né? E não é um processo linear, né? Uhum. E muitas vezes a dor, ela. Quando a gente fala de luto, a gente fala de amor, né? Porque se a gente não amasse, não iria doer tanto quanto dói. Nós não precisaríamos passar por um processo e nem a questão de você começar a avaliar a sua postura de vida. Uhum. Mas eu vejo que as pessoas que perderam alguém que amava demais, no entanto, que os relacionamentos foram saudáveis, saudáveis no sentido de serem verdadeiros, falar o que você gostaria de falar, ele falar o que gostaria, eles se tornam doídos, mas com o passar do tempo, as lembranças, elas prevalecem, porque você tem teve muito mais momentos bons e que construíram e que deixaram algo do que aqueles que você tinha uma relação ruim, que você brigava, que você não falava, porque aí vem a culpa junto. Então, além de você passar por um processo, a culpa é grande, aí você tem que ressignificar tudo isso, né? Então, quando a gente fala um pouco disso, eu estou falando assim, vamos pensar no nosso presente? Vamos pensar nas nossas posturas, né? O que a gente está fazendo com quem a gente ama, na verdade? A gente está sendo sincero? Eu estou sendo sincera comigo? Estou sendo verdadeira? Eu vejo o processo de luto muito rico, muito transformador. Ele transforma a gente. Você entra de um jeito e você sai muito diferente, muito fortalecido. E olhando e dando realmente valores às coisas que... Tem coisas que você fala assim, meu Deus, por que eu impliquei com aquilo? Quando você perde, você fala, poxa,
vou implicar porque o cara tava assoviando, tava cantando não sei o quê. Tá, sabe, tem umas coisas que você fala assim, e hoje? Hoje você adoraria ouvir ele fazendo barulho, né? Então, vamos tentar pensar nisso, valorizar o que a gente tem hoje. E uma outra coisa que eu fico pensando, a gente fala do luto, a gente fala do passado. Nesses momentos que a gente tem hoje, e que a gente está no processo de luto, muitas vezes a gente tenta se isolar. Mas vamos pensar também que a gente se isolando, a gente também não está convivendo com pessoas que a gente ama e que estão vivas. Então, isso para mim é fundamental. De repente, a gente fica lá no passado e deixa as pessoas que também são importantes e que a gente ama aqui. E que provavelmente, que talvez, de repente, no Natal que vem, a gente não esteja junto. Ou porque a gente também vai embora, ou porque o outro também foi. Então, tentar viver o presente, eu acho que é muito importante. Uhum. Ô, É Cris, uma eu acho que você... angústia. Exato, exato. E é muito interessante isso que você fala, eu traduzo dessa maneira. É que, de certa forma, vivenciar o presente de uma forma mais verdadeira, mais genuína, né, em que a gente consiga cultivar relações positivas e saudáveis com outras pessoas, também é se preparar para o processo de luto, né, em determinada proporção. No Exato. sentido de quantas oportunidades eu estou deixando passar, e a gente sabe, né, que a vida muitas vezes nos convida a entrar nesse modo automático, e às vezes é difícil sair, né, se dar conta de que eu estou funcionando de uma maneira, às vezes impensada, às vezes muito inconsciente, né, que seja, para conseguir prestar atenção no que me está posto hoje. Né? Então, como é que eu estou e o quanto que eu estou aproveitando a presença das pessoas que eu tenho hoje ao meu lado, né? Porque você falou de você falou de uma palavra e eu complemento com outra que, né, eu acho que casa muito com esse contexto também, que é não só a culpa, mas o arrependimento. É uma coisa que Uhum. bate e muito forte nas pessoas, né, que vivenciam uma perda significativa. Poxa, e se eu tivesse feito, né? Poxa, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. E eu não dispenso o pensamento de que a gente sempre poderia ter feito diferente, a gente sempre poderia ter feito mais, mas ainda assim importa a gente conseguir chegar à conclusão de que o que eu vivi, o que me foi apresentado, né, o que a vida me proporcionou, é o que eu poderia ter aproveitado ali naquele contexto, naquele momento, né? Então, acho que se a gente não consegue se proporcionar esses momentos, é como se de alguma forma, mesmo que muito minuciosamente, a gente estivesse cada vez mais postergando consequentemente, também dificultando o nosso próprio processo de luto, né? Você vê que Então, a gente é, trabalha na prevenção, como você está falando, que é uhum, trabalhar o nosso presente, né? E no cuidado e no acolhimento quando acontece. uhum, Né? exatamente. Exatamente. Eu acho que tem a questão da prevenção, a pós-venção, né, que é o trabalho que você vem fazendo com a Angélica também, os grupos, né? Mas como é que a gente está? Eu acho que essa é a reflexão maior que fica, né, desse nosso bate-papo. Como que eu estou vivendo o meu aqui e agora para poder, talvez, dar um significado diferente para os meus processos de luto, né? Estou É. vivendo com rancor, com dificuldade de entender e aceitar aquilo que aconteceu e o que aconteceu comigo, ou estou entendendo que é algo que é inerente à nossa existência humana, né? Faz parte, as perdas, o luto, seja numa instância menor ou numa instância maior, né? Porque a gente vai fatalmente lidar com isso em algum momento ou outro. Como eu estava dizendo, eu acho que a atitude emocional, a atitude mental que você tem com relação a isso, é o grande diferencial, né? Em resumo, não tem como, nem mesmo o que fazer com relação ao luto, mas tem propostas, tem maneiras de se enxergar essa sucessão de fatos que podem torná-las minimamente mais palatáveis, digamos assim. E saudáveis. Porque é um Uhum, processo que dói demais, mas a gente tem que
trazer isso para o saudável. Então, não é assim o porquê está acontecendo isso. Não. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? E eu vejo, inclusive, nas pessoas, quando tem a questão de perdas em vida, elas chegam com um problema tão enorme, ou então elas falam assim, olha, eu vou falar isso. E aí a gente traz para a questão da perda e morte. Né? Bom, e se essa pessoa que você está perdendo em vida, você não pudesse nunca mais falar com ela? Aí a pessoa redimensiona o problema e reorganiza a forma de lidar também com essa perda em vida. Então, eu acho muito... Eu sou suspeita, porque eu adoro esse tema, porque para mim é uma forma de encarar a vida mais positiva e mais verdadeira, mais leve. Com certeza. Uma vez eu ouvi uma frase, Cris, que acho que se conecta muito ao contexto também, é que viver é também a gente ir morrendo aos pouquinhos. E acho que a gente pode ampliar esse morrendo aos pouquinhos para a gente lidar com essas perdas, com esses lutos, né, com as consequências que isso nos ocasiona, tanto no sentido prático, funcional, quanto no sentido emocional. Então, não dá para a gente querer negar isso, né? Em um momento ou outro a gente acaba vivenciando, e acho que a proposta de você não só abordar o luto, assim, por exemplo, como a gente está trabalhando aqui nessa nossa conversa, como você trabalha nos grupos que você propõe também, né? Mas de simplesmente fazer esse autoexercício de como eu me permito enxergar as minhas perdas, as minhas dificuldades, né? E como que eu proporciono, ou melhor, como que eu facilito, se é que eu facilito, condições também para que outras pessoas possam lidar com isso de uma forma igualmente mais leve, né? Eu acho que são os pontos principais, assim, que a gente pode elencar, né? Digamos assim, os maiores desafios. É com certeza muito trabalhoso, é um processo que demanda muito esforço, é um processo que demanda muita paciência, mas querer resolver algo que é tão complexo assim, tão do dia para a noite, é insustentável, é inconcebível. Cada um tem seu tempo, e o amor, o luto, é pelo amor que nós tivemos, e por ele é que nós vamos passar. Né? E por ele nós vamos superar tudo isso. E honrar. Eu sinto que a palavra amor, ela perpassa todo esse processo. Né? Exatamente, é o preço que pagamos, né, por amar. É o preço que mas ao pagamos mesmo tempo não dá pra gente querer fingir que eu consigo passar uma vida inteira sem amar a ninguém, justamente para não ter que vivenciar isso, né? Eu acho que de uma forma ou de outra a gente acaba naturalmente se afinizando com as pessoas, né? Afinal, somos seres sociais e a gente não pode querer passar por cima dessa condição tão elementar, tão básica, né, na nossa vida. Então, a gente também precisa dos outros, né? E quando eu falo precisa, reforço o uso dessa palavra, né? Porque a gente não necessita. De novo, acho que passar por o processo de luto é um enfrentamento que nós vamos fazer individualmente. Não dá pra gente querer atribuir isso então se eu não saio toda sexta-feira para ir na balada com os amigos, beber, se eu não, né, eu não vou conseguir lidar. Poxa, eu acho que a gente pode ter alguns questionamentos, né? Será que você realmente está vivenciando? Será que você realmente está lidando face a face com esse processo? Ou não, né? Tem outras maneiras, acredito, mais saudáveis, né? Então é um enfrentamento que a gente faz sozinho, mas a gente precisa também dos outros para conseguir minimamente se balizar, se suportar, né? É um momento que a gente cai mesmo, e isso é natural. Mas em algum momento a gente precisa também se permitir levantar e ir em frente. A Maria Cícera, depois a gente vai entrar em contato com você, viu? Eu estou vendo aqui os recadinhos dela e nós vamos conversar com você. Ela teve uma perda agora muito recente e tá difícil para ela acompanhar a nossa live, porque
Ela está num momento muito dolorido. Só queria passar esse recadinho, desculpa, tá? Só para dizer, olha, a gente está se importando, a gente está vendo o que está acontecendo, tá? E eu acho que vale a pena depois a gente conversar com você. Com certeza. Né? Né? E obrigado, Cris, pela abordagem. E vou passar aqui para ler alguns comentários que foram sendo deixados ao longo da nossa conversa. Né? A Paula, lá no início, fez a pergunta: o luto teria fase? Vou deixar para você falar um pouquinho mais a respeito. Muito se fala da questão das fases, Paulo, mas até conversei um pouquinho com o Vitor essa semana. Essas fases geralmente são colocadas para doenças e para cuidados paliativos. Então, na questão de aceitação, na depressão, então tem aquelas fases que a gente passa quando é comunicado uma doença muito grave, que a gente tem que fazer aceitação e tudo mais, elas podem estar também no luto. A gente pode ter esses sentimentos e essas posturas no luto, né? Mas não, eu falo um pouco mais do método dual. O que significa isso? Você estar no passado, muitas vezes, e você está recordando tudo aquilo, passando por aquela dor, e de repente você volta para o presente, tem uma comemoração, você está feliz, aí canta uma música, aí você lembra da pessoa e aí você volta para o passado. Então, a gente fala muito desse método que é o dual, que a gente vai para o passado, vem para o futuro. E aí, com o tempo, quanto mais passar o tempo, mais a gente vai ficando mais preso ao presente e o passado vai ficando no lugar em que ele deveria estar. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer isso. Não. A gente vai ressignificar e sempre vai estar aqui dentro da gente. Tá? Espero que tenha alguma coisa para complementar aí. Sim. Cris, do que você falou, eu me lembro muito de um comentário que a gente fez, que eu fiz numa outra ocasião que a gente conseguiu conversar a respeito, em que eu disse sobre, eu acho que na maioria das vezes, uma forma de você lidar com o processo é simplesmente não deixando a sua vida parar. Então, a gente não pode desconsiderar a importância que tem, né, você seguir em frente com relação a círculos de amizade, trabalho, né, de repente exercícios, tanto no sentido físico quanto no sentido cognitivo, mental. Então, colocar o nosso organismo, né, essa máquina tão perfeita que ela em funcionamento. E muitas vezes, o processo da tristeza acaba, como é que eu posso dizer? Ela acaba pegando o embalo da questão do neurológico. Né? Então, se a gente não se permite produzir também bons neurotransmissores, né? Se a gente não se permite movimentar além daquilo que nos impacta e que nos imobiliza, a gente acaba mesmo embotando, né? E aí que reside um dos grandes perigos, porque muitas pessoas acabam se deixando embotar, mas ainda assim eu sempre acredito que nada foge ao crivo da nossa vontade. Ou seja, pode ser que no fundo, o sentimento seja de nossa, eu só quero passar o dia inteiro deitado na minha cama, né? E isso pode ser sim muito forte a ponto de ter algum nível de impacto físico, fisiológico, né? Mas ainda assim tem sempre um pouco da nossa escolha, né, de como a gente quer lidar com aquilo. Então, eu não estou aqui fazendo comparações, né? Espero que quem vivencia ou vivenciou processos de luto não se sintam atingidos negativamente com o meu comentário, né? Mas eu falo assim que eu passei 5 anos fazendo academia e absolutamente todos os dias eu não gostava de ir à academia, né? Eu nunca gostei, até hoje eu não gosto, né? Mas a minha endocrinologista falou que eu preciso voltar, então eu vou voltar, né? Então eu não gosto, nunca gostei, mas eu ia 3 vezes por semana, né? Mesmo sabendo que num primeiro momento isso exigia algum nível de esforço muito consciente, né? Muito intencional. Então, o que eu quero dizer com esse meu comentário é isso, né? Nada foge ao crivo da nossa vontade. Então, muitas vezes, mesmo de uma forma mais
eu preciso me empurrar para não deixar isso parar de acontecer, né? Eu acho que é um exercício que se deve fazer também, né? E não deixar a vida parar, não deixar a vida deixar de acontecer por conta do processo, né? Eu penso dessa maneira. E essa questão de escolha e de vontade, muitas vezes, no início do processo, é muito difícil. Então, é interessante que você tenha uma rede de apoio. Ó, você precisa andar, vamos, porque a partir do momento que você vai instalando isso, você vai também fazendo por si só. Né? Uhum. Essa rede de apoio é muito importante. Sem dúvida, sim. Como a gente estava falando, né, que não dá para achar que dá para passar por isso não. Isoladamente, né? Não. Outra coisa, e eu vi alguma coisa por aí. O grupo, ele é terapêutico. Por que ele é terapêutico? Eu tenho a minha dor, você tem a sua, cada um. E aí esse compartilhamento traz, além do suporte, ele traz exemplos de como a gente está trabalhando essa vontade, essa escolha que você falou. Uhum. Então, fala, olha, eu fiz isso, legal, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, vou para fazer também. E tem aquela questão do acolhimento, do suporte mesmo. Eu entendo, eu sei o que você está passando, porque eu também estou passando. Uhum. Sim. Essa questão das possibilidades, né? Muitas vezes a gente se deixa limitar por aquilo que está dentro do nosso campo do olhar, mas quando a gente entra em contato com outras pessoas, isso amplia bastante, né? O nosso horizonte. A Patrícia comentou aqui, falando sobre lidar ou conviver com o luto, também me remete ao modo como estamos habituados a lidar com nossas próprias dores. Acolher e aceitar dores ainda é desafiador para o ser humano. Com certeza. Sim. A Marina comentou, as pessoas em geral ainda não entendem uma recusa ou ouvir um não a um determinado convite ou atividade. Nem sempre sabem ou cabe a elas saber o significado desta recusa. Ela continua aqui também, é difícil falar sobre o assunto e acabamos cedendo e nos colocando em situações desconfortáveis para não nos indispormos com ninguém, né? Eu acho que está muito relacionado também a essa cultura do sim, né, em que a gente acaba cedendo, dando voz, dando vez, né, às vontades das outras pessoas em detrimento das nossas, né? Então, quantas vezes a gente se permite silenciar em momentos como esse, das nossas próprias dores, dos nossos próprios lutos, né, para simplesmente não sermos inconvenientes, digamos assim, né? E é muito triste pensar, mas eu acredito que existe. Quando a gente fala essa sim relação. para o outro, fala não para nós, né? Uhum. Nesse momento. Exatamente. Exatamente. A Paula falou sobre fuga, né? Não lidar com isso e não falar sobre. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Quantas vezes nós fugimos das nossas próprias dores também, né? E acho que é isso, Cris. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. O resto foram comentários mais específicos com relação às nossas falas, né? A conversa. Mas, Cris, não sei se você tem algo mais a complementar. Tenho, me deu vontade de continuar, pena que está acabando. Eu só fico muito feliz de você ter proposto também para a gente fazer essa live. Eu tenho vontade de fazer também mais algumas outras questões, principalmente essa questão do luto em vida, né, e das relações líquidas. Eu acho que dá para a gente pensar em alguma coisa, mesmo a gente tendo essa outra linha, né, de Bauman aí, mas de repente vai aparecer outras situações aí. Mas eu agradeço muito e agradeço as pessoas que também participaram conosco, né. Maravilha, Cris. Com certeza haverão outras oportunidades. Já está convidadíssima para a próxima, né? A gente só precisa pensar uma data mais aí para frente. E só dando uma satisfação aqui para os seguidores, né? Peço perdão por ter literalmente sumido nos últimos tempos, mas acabei dando um foco maior para outros aspectos que eu acho que foram mais importantes nesses meus últimos meses de vida, né? E agora estou de volta à tona aqui, quero conversar mais com vocês, quero poder fazer lives, quero poder trazer novos convidados para a gente conversar sobre temas tão relevantes quanto
e enriquecer só aqui, né, o nosso repertório de alguma forma. Eu acho que é um jeito da gente tornar o conhecimento minimamente mais acessível para todos. A Marina comenta aqui, obrigado por falarem de um assunto tão importante e tão pouco conversado. Foi um prazer ouvir a live e me fez muito bem. A Angélica perguntou aqui se vai ficar gravada, a live eu vou deixar gravada. E é isso, pessoal. Até pra gente Angélica não... precisa participar da próxima. Uhum. Sim, é pra gente não prolongar muito. Ela, curtam, sigam. Deixem o material surgindo aí no feed de vocês, porque é muito importante. É um tema que precisa